paz, amados, tudo bom? Quem já ouviu falar sobre o escravo fiel e discreto? Você sabe quem é o escravo fiel e discreto? O escravo fiel e discreto são os 144 mil das testemunhas de Jeová. Entra ano e sai ano, entra milênio e sai milênio, e esse número nunca chega, nunca completa. É impressionante, né? Pois é, o escravo fiel e discreto, você pode perceber que ele tem uma característica que é uma característica que a igreja ela toma dessa característica também, ok? E isso é muito perigoso. Qual é a característica que as testemunhas de Jeová, no caso os 144 mil, têm, que a igreja, no tocante à liderança, acaba tomando emprestado deles? Se você for ler comigo aqui na tela, né? Esse texto que foi publicado em 2007 pelo livro Venha Ser Meu Seguidor, no capítulo 16, páginas 164, 165, parágrafo 8. Diz assim: Ele designou um escravo fiel e discreto para garantir que seus seguidores fossem bem nutridos espiritualmente depois que ele voltasse para o céu. Jesus, né? Essa classe do escravo, composta dos irmãos ungidos de Jesus, que estão na terra, tem providenciado fielmente alimento no tempo apropriado, desde o primeiro século da era cristã. Aí vai citar Mateus 24, 45. Ou seja, uma característica, tá, que tem esses 144 mil é esse sentimento, eles tomam para si essa responsabilidade, que nada mais é do que uma tirania de achar que somente eles têm o direito ou o dever de interpretar a Bíblia. Somente eles têm. Quando você vê alguém te entregando uma daquelas revistinhas, né, que seja a Sentinela, Despertai, né, essas publicações que eles fazem vêm direto da sede lá dos Estados Unidos, que é onde eles ficam, que são os que têm a capacidade de interpretar, segundo eles, as Escrituras. E somente eles podem fazer isso. Se por um acaso algum membro comum, que é aquele membro que bate na tua porta, que faz parte da grande multidão que vai morar na terra, segundo eles, tá? Se esse grupo passar na tua casa e bater na tua porta e começar a explicar os textos, essas explicações não são explicações que têm um fundo de verdade no tocante ao que Deus mostrou para ela. Tudo que ela falou é exatamente a nutrição espiritual que esses 144 mil deu para eles. Certo? Ou seja, se algum testemunho de Jeová, por um momento, for querer questionar a autoridade de um ungido no tocante à interpretação, isso é blasfêmia. Isso aí soa como uma rebelião de autoridade. Porque você está questionando a visão que Deus deu aos 144 mil. E isso é muito perigoso, porque Deus não trabalha com um grupo seleto de pessoas. Deus trabalha com um corpo. E essa síndrome dos 144 mil ungidos na liderança de hoje é uma coisa incrível. Você já ouviu aquele chavão? Como que Deus pode falar com você se não falou comigo primeiro? Calma lá. Você tem que andar na visão do pastor. Não, pera aí. Você já entrou no estatuto que o pastor fez para a igreja? Você percebe que não há problema nenhum
de um pastor ter uma visão. Não há problema nenhum de um pastor ter suas ideias. De maneira nenhuma. O problema é quando ele se torna inquestionável. Quando você não pode questionar ele. Ele coloca uma cortina da unção, como nós lemos aqui, né? Composta dos irmãos ungidos de Jesus. Eu sou ungido. Eu sou ungido. Eu sou o líder. Eu sou inquestionável. Não há nada que possa fazer aqui sem que antes passe por mim. Se não tiver o meu aval, se não tiver a minha assinatura, é quase uns 144 mil ungidos. Esquece que Paulo disse que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Deus não deu só um líder. Um líder está ali para liderar. Mas um líder não faz nada sozinho. E eu falo isso com toda a humildade. Se amanhã Deus me colocar na liderança de uma grande igreja, não tem problema nenhum. Porque eu não sou o dono da igreja. Eu sou apenas uma liderança. E uma liderança ouve as pessoas. E o que acontece em muitas igrejas, e graças a Deus não são todas, mas em muitas igrejas o que acontece é isso. Aquela servidão demasiada de pessoas que estão com um véu sobre os olhos, coloca com voluntariamente esse véu sobre os olhos, um véu grosso, e obedece titim por titim. Vocês esquecem que quando o apóstolo Paulo chegou lá em Bereia, ele elogiou os crentes de Bereia porque eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os crentes bereanos, eles conferiam tudo que o apóstolo Paulo falava, se estava de acordo com as escrituras. Vocês se esquecem disso? Nem o apóstolo Paulo tinha a palavra final para tudo. Tinha que conferir se o que estava ali era verdade ou não. Não é porque uns 144 mil falou dos ungidos que é a verdade. Vocês sabiam que agora eles mudaram? Eles ensinavam que a partir do ano 33 depois de Cristo, que é o que até nós lemos aqui, Deus foi começando a montar os 144 mil. Só que em 2013 eles mudaram essa interpretação e agora eles falam que são apenas a partir de 1919. Aonde tem isso na Bíblia? Em lugar nenhum tem isso na Bíblia. Mas eles acreditam, porque foi o meu líder que falou, o meu 144 mil. Foi o meu ungido. E eu acredito nele. É uma cegueira. A Bíblia passa a ser um manual que eu falo que eu amo, mas que no fundo eu só o amo porque existe um escravo fiel, discreto por trás de mim, falando as coisas. Então, é uma síndrome dos 144 mil que está hoje na igreja. Eu entendo aquela questão da proteção. Tipo, claro, por exemplo, eu não vou chegar aqui no meu canal e vou deixar alguém que acredita numa reencarnação dar aula de reencarnação para vocês. Uma proteção que eu tenho, até mesmo por causa daquilo que eu creio. Agora, uma coisa é você proteger, outra coisa é você escravizar. Você se tornar inquestionável, você não ficar aberto para você poder aprender também. Essa característica, ela existe lá naquela seita dos TJs, aonde somente o ungido, que lá os ungidos são 144 mil, houve o outro ungido. E ficam ali debatendo, ungido com ungido, e a grande multidão, que é o pessoal de baixo, ouve tudo e tem que obedecer tudo. Porque quem é responsável pela nutrição são 144 mil. E aí, meus irmãos, a gente entra numa situação complicada, porque se for assim, a gente está
Por que, que é importante falar isso? Porque se for assim, a gente se torna uma presa fácil na mão de tirano. Então o camarada, por ser líder, ele pode interpretar a Bíblia do jeito que ele quer. Mesmo ele não tendo um conhecimento bíblico, mesmo ele sendo desinteressado, mesmo ele querendo colocar aquilo que ele pensa. Então a gente tem que começar a pensar nisso. A gente não pode ficar à mercê de uma liderança. E eu falo isso porque eu também estou disposto a aprender. Eu não fico preso àquilo que eu creio. Eu estou sempre pronto para ouvir. E se tiver que mudar, a gente muda. Eu não fico, não, aqui eu aprendi assim, eu vou ficar sendo assim para sempre, é assim que tem que ser, eu não quero, não sei o quê. Isso aí, meu irmão, é quase um Russelita. É quase um testemunho de Jeová. Tá parecidíssimo. Olha o discurso. Eu sou ungido. Tem que andar na visão que Deus me deu. Olha, eu já vi tanta coisa acontecer nas igrejas, meu irmão. Esse negócio de andar na visão que Deus me deu e o camarada, ele não chama o corpo de Cristo para poder sentar com ele e conversar. Tem que ser só do jeito que Deus deu para ele. Como que se Deus não usasse mais ninguém. Deus só usa ele. Deus não usa mais ninguém na igreja. O canal para Deus revelar é só ele. E aí acontece uma besteira, cai tudo na conta dele. Tudo na conta dele. E tem gente que vê isso, mas tem um amor tão grande que não fala assim, eu tenho misericórdia dessa pessoa. Porque é o meu pastor, eu amo. E tem irmãos que ainda têm esse coração. Mas precisava passar por isso? Com tantos textos bíblicos falando que nós somos um corpo, que temos que ouvir um ao outro, que temos que nos sujeitar um ao outro, temos que estar pronto para ouvir, numa roda de conselheiros se ganha guerra. Tantos textos bíblicos. Não é? O orgulho de um líder, o orgulho e a presunção de um presidente de um ministério, um presidente. É ele que decide, é ele que escolhe. Tem muita coisa que chega até mim, eu fico vendo. Nego tira pastor, bota pastor aqui, bota pastor ali, um mês aqui, outro mês ali, brincando com as ovelhas. E as ovelhas cansadas. E você vai ver um monte de gente aí, 10 milhões de gente fora da igreja, por quê? Por causa disso. Por causa de pessoas que olham para a igreja como se fosse a sua pequena empresa. Uma pequena empresa. Onde o mais importante é, através do marketing, querer colocar o nome da sua instituição em primeiro lugar. É a instituição que tem que estar ali. E não Jesus. Claro que eles não vão falar isso abertamente, vão falar que o propósito é Jesus. Mas tira o nome da instituição para você ver como é que não chia. Então, tem muita coisa errada na igreja, irmãos. Eu poderia passar aqui horas falando, mas eu queria fazer essa comparação entre os líderes da Testemunha de Jeová com os líderes de hoje. E mais uma vez, irmãos, isso não é para, o que eu falo aqui não é para todo mundo, tá? Existem muitas pessoas assim, sinceras, graças a Deus por isso, humildes, graças a Deus por isso. Mas você que é humilde, fica aí um alerta. Porque para que você não caia, tá? Como o apóstolo Paulo falou, quem está de pé, cuide para que não caia. Mas existe aqueles que realmente usam da sua liderança para causar um terror na igreja, um terror, onde você não pode questionar, onde você não pode aconselhar, onde você tem que ser com uma cuidadinho, com
pisando em ovos para poder falar com ele, pisando em ovos. Tem tanta coisa que chega ao meu conhecimento que eu vejo esse abuso de poder nas igrejas, um abuso de autoridade, com um título de autoridade. Se você falar alguma coisa, você é filho de Satanás. Não é por aí, não. Ninguém é dono da verdade. E se existe um pastor, existe um mestre, existe um profeta, existe um evangelista. E se existe um líder, existe um corpo. O líder foi dado ao corpo, o corpo não foi dado ao líder. O líder foi dado ao corpo, para cuidar do corpo. E ele também faz parte do corpo, onde um ajuda o outro. O crescimento é um ajustando ao outro, e não um fazendo tudo do jeito que ele quer, tiranamente. Não. Aí não. Então eu quero terminar essa palavra deixando um alerta para vocês. Humildade. Deus, ele abate os soberbos. Amém, queridos? Fique com essa palavra em nome de Jesus.